Fala, fala pessoal, beleza? Bem-vindo aqui ao canal Arquivo da Bola. Pessoal, vou trazer para vocês aqui hoje um corte do canal Jovem Pan Esporte, tá? Tá aqui o link na descrição como crédito, beleza? Aonde o Mauro César e o Pilhado vai falar aqui sobre a possível contratação do Marcos Leonardo ao Flamengo, tá? Mas me parece que ele vai optar por outro clube, tá bom? Então, antes de começar a dar o play aqui, deixa o like e se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Se você gosta de conteúdo de notícia de futebol, tá bom? Dá uma força pra nós aí, pessoal. Beleza? Então, bora aqui pro comentário do programa. Eu vou perguntar para o Mauro César Pereira, tá, sobre essa situação, porque foi ele, eu até falei isso, que começou a trazer esse assunto, né? Que aí muita gente começa a falar na internet. O Mauro trouxe, ó, o Marcos Leonardo, ele só será procurado pelo Flamengo se ele procurar o Flamengo, né? E provavelmente ele não vai procurar. Agora, o que ficou muito claro, na minha opinião, Mauro, por toda a apuração que eu fiz desde aquele domingo que a gente falou aqui no programa, é que o Flamengo tentou jogar uma narrativa jogando a culpa pro Felipe Luiz. Felipe Luiz não quer esse estilo de jogador, não tem o estilo que o Felipe Luiz quer, e isso incomodou o Felipe Luiz. E isso, pela minha apuração, está muito claro. Que o Felipe Luiz sentiu uma pressão nele. E aí, ontem chegou a mim, ontem à noite, o que o Felipe Luiz fala nos bastidores é o seguinte, é que ele nunca negou a contratação do jogador e que ele vê com muitos bons olhos o nome do jogador. Ele pediu o jogador? Não. Mas não existe isso de que o Felipe Luiz não quer o jogador, que ele nega o jogador. Por quê? Porque era feita uma narrativa, às vezes cômoda para alguns, de jogar no Felipe Luiz, não vamos atrás do Marcos Leonardo, porque não é. Porque é um jogador que agrada a torcida. Isso aí é muito óbvio. Eu vejo sempre que eu falo sobre o assunto nas redes sociais, o torcedor do Flamengo agrada o nome, né, do Marcos Leonardo. Na verdade, para mim, é o que mais agradou, pelo que eu acompanho aí com a torcida do Flamengo. Aí, Mauro, agora sim acaba o assunto de que o Felipe Luiz não quer. Aí agora todo mundo já tá dando isso, né? Eu falei isso hoje de manhã. Felipe Luiz não veta. Aí agora todos já começam a dar. A gente sabe que várias pessoas têm as mesmas fontes. Não é pelo veto do Felipe Luiz. É porque o empresário do jogador, alguma coisa Brito, acho que não sei, é Fernando Brito, acho. O empresário do jogador, o Fernando Brito, negou a proposta do Flamengo no meio do ano, dizendo, né? Eu tenho até a mensagem, eu não vou nem ler inteira, mas parte da mensagem do empresário diz isso aqui. Tive uma conversa com o jogador e ele, se for vir ao Brasil, vai querer realizar o sonho da família, que seria jogar no São Paulo. Sigo sem saber se o clube vai liberar, mas não quero que a diretoria do Flamengo se desgaste nesse assunto. E aí, depois disso, aí é uma mensagem grande, que eu não vou mostrar inteira, mas isso é uma parte. Depois disso, a diretoria do Flamengo teria ficado pé da vida, né? E dito, bom, se esse cara não procurar a gente não vai atrás. E aí, dirigentes do Flamengo, gente grande no Flamengo, chegou a me falar, não é que a gente tenha resistência, é se ele procurar a diretoria, se ele fizer contato, interessa. Mas aí é óbvio, né, Mauro, que foi o que você disse no domingo, o jogador não vai procurar o Flamengo. E agora o Flamengo não vai procurar o jogador, mas está indo por água abaixo a justificativa de que era porque o Felipe Luiz não queria. Na verdade, porque a diretoria ficou puta de ter sido negada e dele ter dado o São Paulo como prioridade, né, Mauro? Bem, essa mensagem que você leu aí, eu já li também, eu tenho também aqui. É muito claro, isso foi dia 30 de agosto do ano passado. Eu acho assim, tem gente do Flamengo que acha que estão tentando usar o clube para poder colocar o jogador mais e mais ainda na mídia, tá? Algumas pessoas pensam isso. Não existe, esquece Marco Leonardo e Flamengo. Vamos encerrar esse assunto, gente. Está aqui, sabe, malhando em ferro frio. Não existe. Dia 30 de agosto do ano passado, depois de cerca de 2 semanas de negociação, quando o Flamengo estava preparando para contratar o jogador, porque, vamos lá, o Inzaghi assumiu, o Inzaghi
vai à final da Champions, toma de 5-0 lá com a Inter de Milão, no PSG. E imediatamente após ele assume o Al Hilal. Já sabia que ele iria trabalhar no futebol saudita mesmo antes da final da Liga dos Campeões. O Al Hilal vai, disputa o torneio, perde o Fluminense, né? Sai. Marcos Leonardo faz 4 gols, joga até bem, ok, mas já naquele momento já ficava claro que não era a preferência do técnico italiano, tanto que agora com a chegada do Benzema ele quer o Darwin Núñez, que é o francês, mas não quer o Marcos Leonardo, que está liberado para ser emprestado para alguém. O Flamengo negociou cerca de 2 semanas para poder ter o jogador por empréstimo. E aí chegou essa mensagem no dia 30 de agosto do ano passado. É quase um pedido de desculpas do empresário, dizendo, olha, conversei com o jogador quer jogar no São Paulo, realizar o sonho da família, não sei o quê. O Flamengo falou, pô, negociou tudo, agora o cara quer jogar em outro clube, beleza, então segue. Uma coisa que até me falaram no final de semana, falou, nós não vamos implorar para o cara jogar no Flamengo. Então não tem nada, gente. O que pode mudar isso? O empresário do Marcos Leonardo mandar uma outra mensagem dizendo, olha, o rapaz repensou, mudou de ideia, ele gostaria sim de ir para o Flamengo e tal, então vamos conversar. É isso que está muito claro. Como isso não aconteceu, nenhuma mensagem foi enviada desde 30 de agosto do ano passado, hoje é 10 de fevereiro de 2026, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Ele vai jogar em algum clube do Brasil, da Rússia, pode ficar lá, ele pode ficar lá recebendo o salário dele, se o Inzaghi não quer escalar, problema, aliás, quem vai pagar o salário que ele ganha, né? Difícil ele ganhar em outro lugar, ele é muito bem remunerado lá. Então, ele pode até resolver ficar por lá mesmo. Então, você não tem essa coisa de Marcos Leonardo. E outra coisa, o Flamengo tem o melhor... Só um minutinho. O Flamengo tem o melhor centroavante da América do Sul. Minha opinião. O Flamengo não precisa de Marcos Leonardo de forma desesperada. Se contrata um jogador como ele, é ótimo ter um jogador como ele. O Flamengo tem que ter um outro centroavante? Tem que ter um outro centroavante. Que seja um reserva, um cara para compor elenco. Nesse momento, até o meio do ano, poder contratar um que preencha os pré-requisitos que eles já enumeraram. Mas... o Pedro é o melhor centroavante da América do Sul. Voltando de uma lesão e quando recuperar a forma vai render muito mais. As pessoas esquecem, por exemplo, que numa quase decisão do Brasileiro do Maracanã, Flamengo 3-2 no Palmeiras, o Pedro destruiu o jogo. Acabou com o jogo. Jogando em transição. Vamos lembrar como é que foram os gols. Palmeiras jogou dentro do campo do Flamengo. O Pedro acabou com o jogo. Seguido pela Arrascaeta, mas ele foi o principal jogador. 3 gols no primeiro tempo. Se o Flamengo perde aquele jogo para o Palmeiras, que o Palmeiras tentou jogar no campo do Flamengo, como seria a reta final do campeonato? O Abel Ferreira ia meio que desistir na reta final? Não, porque ele estaria numa outra colocação. Aquilo foi quase uma decisão. Então como que o Pedro não aparece no jogo decisivo? Como não? Quando o Gabriel faz o gol do título da Libertadores lá em Guayaquil em 2022, por que teve aquele gol? Porque o Pedro construiu várias vitórias como o principal jogador daquela competição. Ah, mas o gol do título, tá bom, o gol do título não existiria se ele não tivesse feito o que ele fez. No momento em que o Bruno Henrique se machuca e o Dorival aí encaixa o Pedro no time do Flamengo. Então, assim, eu não entendo honestamente, eu não entendo esse desespero por um centroavante como se o Flamengo não tivesse nenhum. O Flamengo precisa de um segundo jogador da posição, sim. Porque ele não vai jogar todos os jogos, ele pode estar suspenso, ele pode se machucar de novo, pode acontecer qualquer coisa. Então, mesmo que não seja um cara com o perfil que o Felipe pretende, eu acho que há de ter um. E o Felipe falou na semana passada, se me dá um jogador, tem que fazer jogar. Claro que existe o episódio Juninho, que ele queria o Juninho e não usava. Não adianta contratar um cara e ele não escalar. Mas se o clube contratar um centroavante e colocar, também o clube pode cobrar. O Felipe, você tem um jogador, você não coloca, pô. Ele tem chefe para isso, o Boto é o chefe dele. Pode chegar e questioná-lo, evidentemente. Então essa coisa, a culpa não tem nada a ver com o Felipe. Não tem nada a ver com o Felipe. E outra coisa, a ideia do presidente do Flamengo é fazer mercado não apenas pelo que quer o técnico da vez, que amanhã pode ser um outro, né? E sim pelo que o clube acha que vale a pena fazer. Ou seja, as duas coisas, pelo técnico e pelo clube. Até para evitar episódios como o Alan, que está nesse vai e não vai para o Corinthians, né? Que foi contratado porque o Jorge Sampaoli cismou que tinha que contratar o Alan. Usou pouco o jogador, foi embora do Flamengo, não se firmou com outros técnicos, caríssimo foi, não é nem mau jogador, mas não se encaixou. E é uma herança do Sampaoli. Eles pretendem, inclusive, evitar isso, sendo mais, não sei se na prática vai funcionar, tá? Sendo um pouco mais criteriosos aí no mercado. Ou seja, o técnico é um jogador, vamos pensar se faz sentido contratar. E eu acho que todo clube deveria agir assim. Essa coisa de trazer só jogador porque o técnico quer é muito perigosa, especialmente quando demanda um grande investimento. Mas é isso, não tem Marcos Leonardo, não tem Flamengo, o Marcos Leonardo está lá na Arábia Saudita, o Flamengo está aqui no Brasil e seguimos. Eu acho que esse assunto, honestamente, acho que passa até um pouco do ponto diante desse esclarecimento que você também está reforçando e que a gente falou no domingo.
Né? O jogador não quis jogar no Flamengo. E o Flamengo não vai implorar para ele jogar no Flamengo. Simples assim. Vou pausar aqui o vídeo, tá? Galerinha, resumindo, Marcos Leonardo, se vier, vai pro São Paulo, tá? Me parece que tem um desejo maior pela família para jogar no São Paulo, né? É o seguinte, o jogador que vem de fora para poder jogar no Brasil e não querer jogar no São Paulo é porque a coisa é muito mais acima do que simplesmente jogar, né? Então, o Mauro César aqui, cara, ele foi bem cirúrgico, tá? Ele não tem mimimi, ele fala logo na lata, tá? Então, assim, contratar para poder ficar nesse perrengue igual o Alan, igual ele falou, né? Igual o Alan, não adianta, né? Ter um camisa 9 lá, só para poder estar comendo o salário do clube, não adianta, né? Então é isso aí, pessoal. O link tá aí na descrição, tá? Lá do canal é, Jovem Pan Esporte, é o link na descrição. E comenta aqui embaixo aqui o que vocês acham se o Flamengo deve realmente contratar ou largar de mão desse jogador ou vai atrás de outro. Eu, do meu ponto de vista, deve ir atrás de outro, né? Porque o Flamengo não precisa estar se humilhando para poder buscar jogador. Joga no Flamengo quem quer, né?